Eu sou Maristela Bortpolo, 3 Passos, estou aqui para apresentar o meu livro das 3 partes. As 3 partes. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando. As 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu. Então as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou. E passou perto de uma janela, do último andar de um prédio, bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta em um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficaram crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual bicho eles estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima desta ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregam nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E, por fim, a brincadeira de esconde-esconde com as crianças. De tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa. As 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada. Divertida, as 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia. E para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada um de um jeito. Conforme combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa. Uma cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim
e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar e se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. E assim termina o meu livro.